Senhores parlamentares, antes de subir à tribuna, senhor presidente, eu me informei junto à mesa se já tinha havido a comunicação da liminar concedida pela ilustre ministra com relação à CPI da Petrobras. Ainda não chegou. A mesa se reuniu hoje pela manhã e não houve nenhuma decisão que abordasse essa questão. Com toda sinceridade, eu creio que era justo se imaginar que o que a gente esperava é que a decisão tomada pela ilustre relatora na quinta-feira, ainda na semana passada, chegasse a essa casa. Indo a pé se leva 3 minutos até o Supremo. Os modernos meios de comunicações. A matéria é importante. Ela está gerando um amplo debate. Ela está gerando uma grande discussão. É impressionante que desde que a oposição entrou com o primeiro requerimento pedindo uma CPI, até agora, os fatos se multiplicaram. As questões estão aparecendo a cada momento e a cada hora. Já agora, inclusive, com uma outra operação da Polícia Federal, envolvendo talvez a criação de uma outra comissão parlamentar de inquérito. Eu faço um apelo aqui. Não sei se é o presidente ou a direção-geral, a quem for do Supremo Tribunal, que envie agora, o mais breve possível, essa comunicação à nossa casa. E que a informação que eu tenho é que depois das decisões tomadas nessa casa, tanto pela oposição quanto pelo governo, o líder do PT, a ilustre senadora do Paraná, até pouco chefe da Casa Civil, o líder do PMDB nessa casa, todos foram unânimes no sentido de que a afirmativa que existia de que o presidente do Senado entraria com um recurso dessa decisão era completamente inoportuno. Inclusive deixaria a casa muito mal e daria um sentimento perante a opinião pública de que a casa estaria boicotando a criação da comissão. Por isso, hoje, terça-feira, amanhã é quarta, uma semana da decisão. Eu espero, eu faço um apelo à direção da Casa e à direção do Supremo, que o Supremo tenha a rapidez necessária a uma matéria dessa importância para enviar à Casa a decisão que tomou. E que essa Casa tenha a preocupação necessária de verificar, buscar, junto ao Supremo, os esclarecimentos necessários para essa matéria. Eu imaginava na quinta-feira, quando a decisão foi tomada, e quando eu vinha a essa tribuna, que o assunto era tão palpável, era tão importante, era tão significativo, que ainda que o presidente da Casa não estivesse aqui e estivesse na Itália, o seu vice-presidente, no exercício da questão, poderia já decidir dar o andamento. Nem na quinta, nem hoje na terça-feira. Por isso, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que a Casa do Senado tome as devidas providências e faça chegar ao Senado Federal, faça chegar ao Supremo Tribunal Federal a expectativa que estamos todos nós aguardando a remessa da decisão tomada pela ilustre relatora. E também sobre o Supremo, senhor presidente. Eu peço anexação aos anais da Casa. A declaração lúcida e profunda do senhor ministro Barbosa
presidente do Supremo Tribunal, sobre as inoportunas declarações do ex-presidente Lula com relação ao Supremo Tribunal. Não foi feliz o presidente, lá em Portugal, numa rede de comunicação externa, se referir como se referiu à decisão do Supremo. Dizer que a decisão do Supremo foi uma decisão 80% política e 20% técnica, e 20% jurídica. Isso foi uma agressão ao Supremo. Foi algo da maior gravidade. Não vou ler, mas peço que transcrevam lá na casa. O presidente foi de uma lucidez. E Sua Excelência, o presidente do Supremo, que alguns acham que às vezes é exagerado nos seus adjetivos, foi preciso. Não tem uma palavra fora do lugar. Fez o que devia fazer. Não foi feliz o presidente da República usando uma empresa estrangeira de televisão, num país estrangeiro, fazer as referências que fez com relação à justiça no nosso Brasil. Acho que está certo o presidente Barbosa. Acho que o presidente Lula não estava nos seus melhores dias. Eu até entendo, porque Sua Excelência teve um problema e teve que ser ao Hospital Sírio-Libanês fazer o tratamento, graças a Deus, nada de mais grave. Mas pelo nome dado ao que ele fez no seu tratamento, parece realmente que ele estava em algo parecido com estafa. Acho, senhor presidente, que o caso Mensalão já pertence à história. O ex-presidente da República, hoje o nosso colega aqui no Senado, absorvido por decurso do prazo, depois de 20 e tantos anos, e como disse o presidente do Supremo Tribunal no seu voto, só isso, 20 e tantos anos para julgar, e dizer que não tinham buscado a prova como devia ser feita. Diz o ex-presidente que o Supremo reescreveu a história. Eu não sei, mas tenho a convicção que a história daquela CPI e daquela decisão do Supremo sobre o impeachment vai ficar na história. E realmente será analisada, debatida, discutida como um dos momentos mais importantes na história desse Congresso. Quando estamos aqui e não conseguimos o entendimento para fazer sair uma CPI sobre a Petrobras, que interessa a toda a nação, buscar a verdade, olhar para a frente, tirar os entraves que estão prejudicando tanto a nossa Petrobras, quando nós não conseguimos esse entendimento. Lá se conseguiu com seriedade, independência, a verdade, que trouxe um bem muito grande a esse país. Meus cumprimentos ao presidente do Supremo, a ele e aos outros ilustres ministros do Supremo, que também se manifestaram sobre essa matéria. E a minha solidariedade. Foi um momento dos mais importantes da vida do Supremo Tribunal Federal. Eu creio, e não me lembro, lendo e estudando a vida do Supremo Tribunal, eu não me lembro de uma outra ocasião que ele esteve tão firme, tão digno, tão correto, tão decente, como no julgamento do Mensalão. É isso, senhor presidente. Pedindo a Vossa Excelência que compõe a mesa, que leve aos seus colegas, de modo especial ao presidente Renan, que ele busque imediatamente essa solução. E peço aos líderes, está ali o líder do PSDB, pedi a Sua Excelência na quinta-feira, semana passada, e peço hoje de novo
Afinal, os líderes da oposição têm que fazer a sua parte. Tem que cobrar. Porque isso de chegar, como antes, 10 minutos antes de eu subir à tribuna, fui lá na mesa, não, aqui não chegou nada do Supremo. E a decisão suprema é feita na mesma hora. É feita por telex. Tomada a decisão, a obrigação era enviar para cá. Então eu acho, ao Supremo, o Supremo tem que enviar, já devia ter enviado. E ao Senado, o Senado tem que ver, já devia ter visto. Não acredito. Amanhã é o último dia. Quinta-feira é feriado. Sexta-feira vamos fechar para a revisão da casa. Vamos esperar até o meio de maio para instalar a comissão. Só um minutinho, senhor presidente. Senhor presidente, apenas informação, meu querido amigo. Hein? Apenas uma informação, Vossa Excelência, meu querido colega Pedro Simão. Eu já indiquei os 2 membros que cabe ao PSDB indicar. Já comuniquei isso ao presidente Renan e eu espero que como bem disse Vossa Excelência, seja instalada essa comissão o mais rapidamente possível. No que me diz respeito, as indicações já estão feitas. O senador Álvaro Dias e o senador Mário Couto. Muito obrigado. Senhor presidente, permita uma brevíssima informação. Queria dizer que até há pouco, na hora do almoço, realizamos a reunião da bancada do Partido dos Trabalhadores e foi acordado que deveremos sim indicar, e o líder indicará, acredito, o mais brevemente possível, os nomes da bancada do PT que irão participar. Houve um critério para... Houve o critério para aqueles que são candidatos esse ano, que é o meu caso, não iremos participar, mas o líder já tem toda a possibilidade de indicar os nomes, acho que já conversou com cada um dos que serão indicados, e também pelo bloco, porque o líder do bloco, que acredito também procederá da mesma maneira, então, atendendo muito das proposições de Vossa Excelência nesse pronunciamento. Muito obrigado. Senhor presidente, então reparem, o líder do maior partido da oposição, PSDB, já indicou. Companheiro, membro do PT, companheiro Suplicy, informa que na reunião de hoje o PT já tomou todas as providências, a liderança já ouviu a orientação e, a rigor, já tem os nomes. Palavra e a decisão está com o senador Renan. E nós esperamos a resposta. Obrigado, senhor presidente.